Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá 41ª, que traz o nome de Pinhas. Está no livro de Bamidbar, Números, capítulo 25, a partir do verso 10, e vai até o capítulo 30 e o verso 1. Só recordando que a Parashá anterior, Balaque, nós temos a passagem onde nos fala ali no capítulo 25, o zelo de Pinhas que parou a praga, né? Nós temos aí a questão de Baal Peor, onde os homens, né, os judeus, eles vieram se prostituir junto com as mulheres moabitas e midianitas, e isso também levou com que eles adorassem Baal Peor, né? É um deus pagão, e segundo a história de Baal Peor, né, a sua forma de adoração a essa divindade era extremamente rude, evacuava-se diante dele. Em outras palavras, as pessoas tornavam o que não era importante importante. O pensamento racídico ensina que os anjos também têm excrementos, entre aspas. Assim como o sistema digestivo gradativamente separa os elementos nutritivos da comida, deixando finalmente o que não é necessário, os excrementos, da mesma forma os anjos, eles selecionam as emanações divinas mais elevadas e aprazíveis, que eles levam ao Gan Eden, aos céus, e permitem que o inaproveitado caia na terra. O inaproveitado espiritual, entre aspas, é a fonte de todos os prazeres físicos que se encontram neste mundo. A busca pelos prazeres físicos, que é o inaproveitado espiritual, é, portanto, uma forma sutil de adoração ao ídolo Baal Peor, pois é apropriado para o homem que é feito à imagem de Deus focar primordialmente em preencher sua vida com prazeres espirituais mais elevados, né? Nós, dentro destas faíscas de Hassidut, dentro desses ensinamentos de Hassidut sobre a questão de Baal Peor, nós temos aí então sobre essa questão, né, que esse tipo de adoração, ela fazia com que as pessoas iam aos níveis mais baixos, né, de comportamento, de moral, né, ou imoralidade, de prostituição e coisas nesses sentidos, né? Tanto é que uma característica para esse tipo de adoração a Baal Peor era exatamente evacuar-se diante desse ídolo. Então as pessoas iam em posições mais baixas e vis do seu comportamento. Então o que era importante não era importante para eles, né? E dessa forma também, né, os sábios, né, eles ensinam que os anjos, eles separam, espiritualmente falando, eles separam os excrementos espirituais, né? Aquilo que é elevado e sublime, né, é elevado ao Gan Eden, aos céus, enquanto que aquilo que é inaproveitado espiritualmente falando, ele cai aqui na Terra, neste mundo inferior. E nesse mundo inferior, esses excrementos, entre aspas, espirituais, aquilo que é inaproveitado, né, faz com que as pessoas, não tendo o temor de Deus, eles buscam, né, a sua forma mais sutil e baixa de prazeres sexuais, né, onde há aberrações e coisas semelhantes a estas, né? Então, o que é apropriado para o homem? O que é apropriado para o homem é que ele, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele venha focar primordialmente em preencher a sua vida com prazeres espirituais mais elevados. Se você não elevar, né, a sua alma, a sua vida com as coisas espirituais, preencher a sua vida com a palavra de Deus,
meditação, né? Nós temos os 4 alicerces da nossa vida judaica que serve para nós, também não judeus, para os Benei Noach, que é a Teshuvá, o arrependimento, o retorno a Deus diariamente, Tefilá, as orações, as preces ao Eterno, né? Atzedaká, atos de bondade, atos de caridade, e estudo da Torá. Estas 4 questões são importantes para elevar a nossa alma e não fazer com que venhamos ter aí um comportamento sutil, baixo, medíocre e que é desagradável a Deus. E nós, por sermos a imagem e semelhança de Deus, temos que procurar elevar, né, com prazeres espirituais mais elevados, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E dessa forma, né, em Baal Peor, os judeus, os homens, eles desceram a esses níveis espirituais muito baixos, se envolveram com as mulheres moabitas e midianitas e dessa forma acabaram sendo levados por elas à adoração a Baal Peor, né? E foram a esses baixos níveis aí. Dessa forma iniciou-se uma grande praga em Israel, começou a haver uma grande mortandade entre os homens, e nesse momento, segundo os sábios, Moisés e Arão, eles deram branco, eles não conseguiam lembrar a lei para punir aquele ato, aquele pecado. E Deus permitiu que eles tivessem esse branco. E Pinhas, ele foi tomado de um zelo de Deus, lembrou-se da lei, e a lei dizia que o judeu coabitando dessa forma aí, com uma não judia, a sentença é a morte. Ele imediatamente, quando realmente Zimri e Cosbi, né, eles diante de todo Israel, entrou na sua tenda e ali começou a se prostituir com a midianita. Então Pinhas, ele toma a posse de uma lança e vai até a tenda, e no ato em que eles estavam, são mortos por Pinhas. E dessa forma a praga cessa imediatamente em Israel, e segundo a própria Torá fala que até aquele momento morreram da praga 24 mil homens de Israel. Assim encerrou a nossa paraxá passada, Balaque, e nós iniciamos a nossa paraxá 41ª, que traz o nome de Pinhas, né, que zelosamente ele vingou o seu Deus, trazendo alívio à praga da ira divina. Nessa paraxá nós temos aí, logo após essa praga, nós temos aí o censo, que é a contagem do povo judeu, no capítulo 26, e temos aí a herança de Israel, né, a herança da terra de Israel, que é dividida, no capítulo 27, e os sacrifícios festivos, que vai do capítulo 28 ao 29, né? Além disso, a conexão desta paraxá, a época do ano, hoje 17 de Tamuz, inicia-se um período de 3 semanas de grande luto, que se encerra no dia 9 de Ave. No dia 9 de Ave, na mesma data, em épocas diferentes, os 2 templos em Jerusalém são destruídos. O primeiro templo é destruído pelos babilônicos e o segundo templo, no ano 69 dessa dispensação, desta era comum, pelo general Tito, as legiões romanas, no ano 69, o templo é totalmente destruído, ficando apenas o Kotel, que é o conhecido como o Muro das Lamentações, que é o muro da parte ocidental, que o mundo inteiro hoje conhece como o Muro das Lamentações. Somente esse muro ficou em pé, né? Então, na realidade, o templo ele não foi destruído 100%. Ficou uma parte dele, que é esse muro ocidental. Então, uma parte do templo está ali, né? E é a marca de onde, na era da redenção, nos dias de Mashiach, Mashiach ele irá reconstruir o terceiro templo e definitivamente
o terceiro templo permanecerá e não haverá mais como destruir o templo. Será uma reconstrução que Mashiach vai fazer, e essa reconstrução, o terceiro templo chamado, será melhor, maior do que os outros dois, e ele não será mais destruído, mas vai permanecer para sempre esse terceiro templo. Então, né, essas são as 3 semanas de luto até o dia 9 de Av. Nossos sábios também ensinam que Pinhas, ele possuía a alma de Eliarro, o profeta Elias, que anunciará a verdadeira e completa redenção, né? Portanto, não é surpresa que, com a sua indignação justa e vingança passional, Pinhas alcance uma transformação um tanto messiânica para o povo judeu de seu tempo, de uma situação de depravação espiritual, adoração a Baal Peor, e emergência nacional, a praga, e para uma de satisfação divina. Nesse ato de Pinhas, nós temos aí um ato profético, certo? No momento mais baixo espiritualmente do povo de Israel, houve uma grande redenção através de Pinhas, que possuía o espírito de Eliarro, o profeta Elias. Inicia-se então um novo período espiritual de elevação. Assim, nesse ato profético, nos mostra que quando o Mashiach ele se manifestar, ele se revelar, então haverá essa transição de um momento mais baixo de nível espiritual para níveis mais elevados jamais na história, tanto de Israel como na história da humanidade, que Mashiach ele vai trazer nesses dias do seu reinado, nesses dias de redenção. Por isso, né, os nossos sábios já vêm dizendo desde a antiguidade, e principalmente o Rebbe, Menachem Mendel, o nosso Rebbe, o justo da nossa geração, o qual disse que nós somos a última geração para a manifestação de Mashiach e a era messiânica, né? Que nós somos essa geração em que vai acontecer exatamente isto, né? O momento da transição de um nível mais inferior espiritual para o nível mais elevado através de Mashiach. Essa satisfação divina, segundo os nossos sábios, ela vem de várias formas, né? Nós temos aí o censo que acontece, que foi uma expressão da afeição de Deus pelo povo judeu. Esse censo fala que na contagem que Deus faz aqui, segundo os nossos sábios, é comparado como um pastor que tem o seu rebanho, e nesse rebanho de ovelhas que ele cuida, essas ovelhas elas são atacadas por lobos. E depois que ele consegue afastar os lobos, etc. e tal, né? E salva o rebanho, então o que acontece? Ele vai fazer uma contagem para saber realmente quantas ovelhas sobraram do ataque dos lobos, né? Então esse censo que nós temos aqui no capítulo 26, nos traz essa realidade, que Deus ele conta a Israel porque ele ama Israel. O seu amor é incondicional para Israel. E como nós temos lá na paraxá anterior, que 24.000 almas foram ceifadas por causa da praga, então esse momento de contagem é um momento de fazer com que o povo se sinta um só, e dessa forma se sintam o mesmo amor, né? Então não existe alguém mais importante do que o outro. Todos estão no mesmo nível diante do Eterno e todos são amados pelo Eterno de forma incondicional. Então, como diz o Salmo 23, né? Adonai Roi, né? Adonai é o meu pastor. Então, Adonai, é o Eterno, ele contando o seu povo, porque ele é o bom pastor e o único bom pastor do seu povo, né? E por isso, ele conta o seu povo. Então, tanto para os judeus como para os não-judeus, os Bnei Noach, aqueles não-judeus que abraçam a fé monoteísta,
tornam-se parte do aprisco do Eterno, né? Então o Eterno, ele zela pelo seu povo, ele zela pelo seu rebanho, né? Por isso, nós, né, como diz Sofonias 3:9, a partir do momento que abraçamos o monoteísmo, né, a fé de Israel, a fé do povo judeu, né, ao Deus de Israel, então nós estamos aí em mesmas condições diante do Eterno, juntamente com os judeus, né? Depois nós temos a herança permanente, né, da terra de Israel, através de um sorteio divinamente inspirado. E finalmente tem os sacrifícios diários, o sacrifício sabático e festivos associados com alegria e celebração. Então o tema da nossa paraxá é, portanto, transformação do povo judeu da depravação espiritual para as virtudes. Não é coincidência, portanto, que a paraxá Pinhas é sempre lida no começo dessas 3 semanas. Pois ler esta paraxá nos possibilita transformar essas 3 semanas desoladoras da história judaica em dias de festa e júbilo, com a verdadeira e completa redenção, que sem dúvidas ela será plena nos dias de Mashiach. Praticamente falando, então, Pinhas estabeleceu um exemplo para todos nós, mostrando-nos como trazer essa transformação. Ou seja, sempre que é possível aumentar a posição moral e espiritual dos outros, a pessoa não deve ficar parada e ponderar, né, com desculpas. Certamente há pessoas melhores do que eu para fazer tal atividade ou para fazer isto ou aquilo. Aí você se isenta, você recua, você se esconde ou fica em cima do muro, como um isentão, né? Lembrando que todo aquele que fica de forma isenta, isentões, né, em cima do muro, ele leva a pedrada dos dois lados. Não tem como, né? Então, ficar em cima do muro é uma das piores posições, né? Porque leva a pedrada dos dois lados, sem sombra de dúvidas, né? Assim como Pinhas, a pessoa deve agir no momento certo sem hesitar. Então você está diante de uma situação, você não pode hesitar, você sabe o que é certo fazer, você sabe o que é justo fazer, você sabe aquilo que a decisão que você vai tomar vai ajudar as pessoas de forma espiritual e moral. Então faça, não recue, não suba no muro, não fique escondido, faça. Pinhas, ele tomou uma atitude e ele assumiu as consequências da sua atitude. Porque Zimri, ele era da tribo de Shimão. E a tribo de Shimão era uma tribo forte, né? Ele poderia, simplesmente com a sua atitude, simplesmente ele poderia morrer, ser morto ali imediatamente, certo? E Zimri, ele era o príncipe da tribo. Então, ele matou o chefe dessa tribo. Então, ele correu o risco de perder a sua vida imediatamente. Mas ele analisou a situação, ele estava agindo de acordo com a lei. Então, ele não recuou, não se acovardou, tomou uma decisão, queria elevar o povo de forma espiritual e moral. Por quê? Porque ali estava acontecendo um ato, não somente de prostituição, mas também um ato de idolatria. E a praga já estava matando milhares de homens no meio de Israel. Então, Pinhas, ele lembrou da lei e executou. E isso trouxe salvação para todo Israel. 24 mil morreram naquele momento, até aquele momento. Então, Pinhas, ele traz para nós realmente o exemplo. O que tem que ser feito, faça. Tudo aquilo que for para elevar espiritualmente e moralmente as pessoas que estão próximas a você, ao seu redor, né? Faça. Não deixe para depois. E também
não fique com desculpas amarelas aí que tem alguém melhor do que você. Se você está diante daquela situação, é porque Deus, ele preparou aquela situação para você. Então faça, né? Porque o Eterno está te dando a oportunidade não somente de você elevar espiritualmente e moralmente as pessoas, mas também a você mesmo, por executar a vontade do Eterno. E assim como Deus concedeu a Pinhas, a alma de Eliarro, para poder realizar a sua missão, da mesma forma Deus inspirará cada um de nós com o espírito necessário para transformar nosso atual exílio, o exílio do povo judeu, em um estado de redenção. É nosso trabalho, no entanto, galvanizar este espírito em ação. O que significa galvanizar? Segundo o dicionário, diz assim: reanimar, dando vida ou energia, arrebatar, eletrizar, né? Ou seja, se você está diante dessa situação, você precisa galvanizar esse espírito em ação. Ou seja, você tem que dar vida à tua ação. Por isso que o judaísmo é ação. É dar vida. É dar energia. É arrebatar. É reanimar. É eletrizar, né? Então, portanto, a vida judaica não é uma vida de mortos. Como diz o salmista, os mortos, eles não te louvarão, ó Eterno, mas os vivos sim. Então, né, galvanizar é dar vida ou energia naquilo em que está realmente acontecendo, né? Dessa forma, nós temos aí Pinhas, ele tomou uma atitude e logo em seguida Pinhas, ele sofre um certo desrespeito, as pessoas o criticam, né? Então há uma grande crítica contra Pinhas. Os sábios traz para nós um momento de nós meditarmos sobre os motivos de uma crítica, né? Então vamos ver o que nos fala o que nos falam os sábios. As tribos pareciam ter provas convincentes de que o motivo de Pinhas não eram puros, mas ele estava, as tribos estavam erradas com referência à análise que eles tinham feito, né? E as críticas que eles começaram a fazer contra Pinhas. Isso nos ensina uma importante lição. Sempre que estamos tentados a encontrar falhas nos bons atos dos outros e questionar seus motivos, nunca podemos saber as verdadeiras intenções do outro. Você vê alguém praticando um bom ato, né? E você quer criticar aquele ato. Você quer criticar aquela pessoa. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: você jamais conseguirá saber as verdadeiras intenções daquela pessoa. Só de você saber isso daí já vai fazer, se você for um sábio, já vai fazer você morder a língua, guardar a língua e pensar antes de criticar, né? Então, outra situação dentro disso daí também, né? Enquanto a pessoa faz algo bom, ela nunca deve ser degradada ou escarnecida, mesmo que alguém tenha uma prova sólida de que ela não é sincera. É interessante nós observarmos isso daqui que os sábios nos trazem. Por quê? Porque qualquer pessoa, independente quem seja, ela pratica um bom ato, ela pratica um ato louvável, ela não pode ser nem criticada, nem escarnecida e nem ser degradada, certo? Mesmo que você fale, pô, essa pessoa não presta, não vale nada. Mesmo assim, os sábios dizem que não pode criticar ou degradar essa pessoa.
ela não pode ser escarnecida. Em todo caso, mesmo que isso seja verdade, e de fato a pessoa tenha motivos ulteriores, nós somos ensinados sempre a estudar a Torá e realizar mitzvot, mesmo que pela razão errada, visto que estando neste caminho, a pessoa finalmente passará a ter motivos puros. Uma questão mais profunda aqui é: de onde vem o desejo de encontrar falha na pessoa que está fazendo algo bom? Então essa é uma pergunta que os sábios trazem para nós. Qual é o motivo mais profundo de procurarmos falha na pessoa em que está fazendo algo bom? Qual é o motivo? Então, ele traz para nós, em comparação a Pinhas e as tribos que estavam criticando Pinhas, dizendo: em nosso caso, as tribos pareciam ter intenções sagradas. Elas estavam preocupadas que Pinhas havia diminuído a honra de Moisés ao tomar a lei em suas próprias mãos. Da mesma forma, uma pessoa pode imaginar que ela tem baixa tolerância pelas más intenções dos outros, porque ela própria é humilde e assim ela acha ofensivo o orgulho dos outros. Então nós temos aqui duas análises sobre essa questão crítica. Primeiro, analisando propriamente dito Pinhas e as tribos. As tribos estavam criticando Pinhas porque, no ponto de vista delas, Pinhas ele tomou a lei nas suas próprias mãos e executou, desrespeitando Moisés. Porque Moisés era o líder e a autoridade máxima ali. Ele que tinha que tomar a decisão. Mas as tribos não sabiam que Deus ele permitiu Moisés esquecer a lei. Deu aquele branco em Moisés e ele não lembrava da lei. Mas Pinhas lembrou. Então, isso significa o quê? Que muitas vezes, né, de forma que no momento nós não entendemos, Deus ele permite que determinados tipos de pessoas dê um branco nelas. E elas não fazem, não praticam aquilo que é bom e justo aos olhos de Deus, justamente para dar oportunidade a você de fazer aquilo que é bom e justo aos olhos de Deus. Então, em vez de procurar a falha, né, nas pessoas, é bom você analisar o que é que Deus preparou para você neste momento e fazer aquilo que é bom e justo aos olhos de Deus. E a segunda questão é aquela pessoa que ela é humilde e acha ofensivo o orgulho dos outros, né? Então, tem aquele tipo de pessoa que diz assim, ó, eu só falo a verdade. Então você me desculpe, mas eu vou falar a verdade para você. Você já conheceu pessoas assim? Você já viu situações assim? Ou às vezes até você já se comportou assim. Ó, eu só falo a verdade. Eu sou humilde e eu só falo a verdade. Quer você goste, quer você não goste. Mas ó, a verdade é o seguinte, pá! Então essa é a questão. Essa aparente humildade, essa aparente, né, eu só falo a verdade, quer você goste ou não, também está escondido uma má intenção de criticar. Certo? Então, dessa forma, né, ele acha ofensivo o orgulho dos outros. Então, entre aspas, humilde, né, a pessoa que está fazendo algo bom, né, está praticando algo bom, né, então ele analisa que ele é humilde e que aquela pessoa que está praticando bem, que está fazendo aquilo que é bom, aquilo que é justo, é uma pessoa orgulhosa, ela está querendo se aparecer. Então, cuidado com isso daí. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Então, isso é uma crítica destrutiva, principalmente para quem o faz. Na verdade, entretanto, o inverso parece ser o caso.
O fato de a pessoa criticar os bons atos do outro é provavelmente porque o crítico, ele próprio, é orgulhoso e não gosta da ideia de que alguém mais realizou algo que ele não fez. Então, nessa aparente humildade, na realidade está embutido, certo, uma frustração. Por quê? Porque alguém fez algo que eu não fiz. E eu me sinto frustrado com isso, então eu faço o quê? Eu critico aquela pessoa, me travestindo de uma pessoa humilde, que só fala a verdade. Então, cuidado com essa atitude, né? Ela é perniciosa para você mesmo. É claro, ele não admitirá isso, mesmo para si próprio, porque seu orgulho o torna preguiçoso. E reconhecer que outra pessoa conseguiu algo torna mais desconfortável e permanecer preguiçoso. Ou seja, esse preguiçoso aqui não é no sentido de uma pessoa que não gosta de trabalhar, de uma pessoa vagabunda. Não é nesse sentido. O preguiçoso aqui é no sentido de você colocar a mente para funcionar. O preguiçoso aqui é no sentido de você não enfrentar a você mesmo. O preguiçoso aqui é no sentido de você não ter coragem de encarar o seu próprio ego, o seu próprio eu, e dizer, peraí, eu estou errado. Aquela pessoa está certa. É esse sentido que está falando aqui do preguiçoso. Porque o crítico, nesse sentido, ele não admite nem para si mesmo, eu estou errado. Eu estou analisando errado. A minha crítica, ela é destrutiva, ela não é construtiva, ela não vai ajudar nem aquela pessoa e nem vai ajudar a mim. Então é esse crítico preguiçoso que os sábios trazem para nós. É a preguiça de encarar a verdade diante do espelho. A falha, o erro, entre aspas, que eu estou enxergando na pessoa que está fazendo o que é bom e é justo, na realidade, eu estou vendo os meus próprios defeitos, os meus próprios erros. Só que eu não admito. Por quê? Porque eu sou um preguiçoso espiritual. Eu tenho medo de enfrentar a mim mesmo, o meu ego, o meu eu. Então, por isso, tenha coragem e enfrente o teu ego, o teu eu. Assim, na arrogância, leva-o a degradar os bons atos dos outros, de modo que eles não firam o seu orgulho ou o inspirem a ser uma pessoa melhor, o que requeriria esforço. Então, esse crítico preguiçoso, né, ele simplesmente degrada os bons atos daquela outra pessoa. E dessa forma, né, ele fala tudo que é mal, ruim, né, escarnecendo daquela pessoa. E ele simplesmente ele não vê em si o seu próprio erro. Além disso, mesmo se a observância de uma mitzvah de alguém ter nuances de arrogância, o orgulho do crítico é, no entanto, mais desagradável, pois definitivamente a pessoa que se mostra com sua mitzvah é, ao menos, honesta sobre o seu orgulho e não tenta escondê-lo. Aqui os sábios querem dizer para nós o seguinte, que a pessoa que pratica uma mitzvah, um mandamento, mesmo que ela tenha segundas intenções, ou mesmo que ela seja arrogante em fazer a tal mitzvah, praticar tal mandamento, por exemplo, fazer o bem a alguém, ok? O orgulho do crítico é, no entanto, mais desagradável. Por quê? Porque ele, ao criticar, ao degradar aquela pessoa, ele ao mesmo tempo, ele degrada a mitzvah, o mandamento. Dizendo que aquilo que a pessoa está fazendo não tem importância nenhuma, não vale para nada. Ou seja, ele anula a pessoa e também anula o mandamento.
Por isso que o crítico orgulhoso, ele é mais desagradável do que aquele que pratica uma mitzvah, um mandamento, mesmo com segundas intenções. Porque mesmo ele praticando um mandamento com segundas intenções, pelo menos está sendo honesto consigo mesmo. Eu estou fazendo tal mitzvah porque eu quero receber tal bênção, por exemplo. Certo? Eu quero levar alguma vantagem. Mas ele está sendo honesto consigo mesmo. E ele está praticando uma mitzvah. Além disso, o orgulho do crítico, ele não permite reconhecer o mandamento. E ele não separa uma coisa da outra. Então ele degrada e vem escarnecer tanto da pessoa que está fazendo com segundas intenções, como a própria mitzvah, o próprio mandamento que ele está obedecendo. Né? Então, o orgulho do crítico é mais desagradável, ele é mais pernicioso do que aquele que faz uma mitzvah mesmo com segundas intenções. Definitivamente, a pessoa que se mostra com sua mitzvah é ao menos honesta sobre o seu orgulho e não tenta escondê-lo. Ele faz e deixa transparecer, ó. Eu estou fazendo tal mitzvah, estou praticando bem para com alguém porque eu sei que eu vou ser beneficiado lá na frente. Ele é sincero, mesmo tendo segundas intenções. O crítico, no entanto, não pode tolerar a verdade de que ele é muito orgulhoso e assim ele se inclina para a desonestidade, revestindo seu orgulho em um manto de humildade e justa indignação, né? Então essas pessoas que se vestem com o manto da humildade, né, criticando as pessoas que estão praticando algum mandamento, né? E todo mandamento é bom, dizem os sábios, é a própria Torá, todo mandamento é bom, independe de quem o pratica. Todo mandamento é bom, isso que é importante. O mandamento do Eterno é bom, e ponto final, certo? E o crítico, ele não aceita isso, ele não reconhece isso. Então ele degrada, né, tanto a pessoa como o mandamento que ela está praticando. A lição aqui é óbvia. É muito mais sábio ser um ativista do que um crítico. Ou seja, é melhor você praticar um mandamento do que ser um crítico. Você tem mais vantagens e tem mais favor de Deus em teu benefício do que ser um crítico. Pois um pouco de orgulho pode tornar o criticismo destrutivo, ao invés de construtivo. Mas um bom ato sempre permanece bom, independente da intenção. Ou seja, o que os sábios querem dizer para nós nessa lição aqui é que um bom ato sempre permanece bom. Toda e qualquer mitzvah, todo e qualquer mandamento sempre é bom, independe de quem o faça. O mandamento do Eterno é bom e traz refrigério para as nossas vidas. Este é o ponto principal. Então, Pinhas, ele praticou um ato bom. Ele honrou a mitzvah. Ele foi um ativista no sentido de fazer, de praticar aquilo que é bom e justo aos olhos de Deus. E isso trouxe para Israel elevação moral e espiritual. E no seu ato, um ato profético, que Mashiach, quando se revelar, ele trará de forma mais plena aquilo que é bom e justo, e uma redenção maior e melhor, e uma elevação nos mais altos padrões espirituais que jamais houve. Somente nos dias de Mashiach o haverá. Ok? Esse é o início da do nosso estudo da Parashá Pinhas. Nós vamos fazer em partes para que o vídeo não fique longo demais. Então essa é a parte 1. Logo, logo estaremos trazendo a parte 2, pois a Parashá Pinhas
tem maravilhosas lições para cada um de nós. Shalom, shalom, até mais.